Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em direito administrativo e hoje eu vou mostrar para vocês o resultado final de uma análise de reequilíbrio econômico financeiro. A ideia hoje é falar para vocês como finalizo uma análise de pedido de reequilíbrio econômico financeiro, porque já falamos sobre o passo a passo de uma análise de reequilíbrio, mas sem mergulhar no produto final desse passo a passo, tá? Como assim? Hoje eu quero mostrar para vocês como que eu concluo um processo de reequilíbrio econômico financeiro antes da decisão final do órgão. Parece que é apenas mais um passo a passo, mas não é. Esse documento, ele é o suprassumo da análise do pedido de reequilíbrio econômico financeiro. Nós vamos sedimentar tudo o que aconteceu no processo, tudo. E qual o nosso entendimento sobre o caso, sobre o pedido de reequilíbrio econômico financeiro. E para quê? Para que a instância superior, a nossa chefia superior, ela possa decidir com mais segurança sobre o assunto. Nessa análise, nós vamos levar em consideração todos os documentos juntados, todas as provas periciais que foram produzidas ao longo do processo, enfim, todos os documentos capazes, tá, de ajudar a elaboração do produto final desse exame. Pessoal, eu não estou dizendo com isso que a chefia superior ela deve seguir às cegas o produto final. Não, não é nada disso. O que eu quero deixar claro é que uma análise bem fundamentada, ela possibilita uma decisão final com mais segurança. E no caso da nossa chefia superior, ela decidir de forma diferente do nosso produto final, essa manifestação da nossa chefia, ela deve ser fundamentada, podendo até se valer de outros documentos, como pareceres técnicos, relatórios, quaisquer outros documentos que justifiquem, né, que ela não está usando o nosso relatório final. Só para constar, a ausência de motivação, ela traz consequências ao processo, né? Podendo levar a uma identificação de um vício insanável. Aí a gente vai ter problemas lá no final do processo. Pessoal, nós vamos partir de um caso concreto, tá? Para quê? Para a gente chegar ao produto final dessa análise, ok? Esse produto final eu chamo de relatório final, tá? Nele, nós vamos examinar tudo o que aconteceu no processo, do início até o último documento anterior à elaboração do relatório final, incluindo todas as notificações, as datas de recebimento dos ofícios de notificação e qual é a importância de se juntar as notificações e suas respectivas datas. Muito simples, para a gente verificar se foram cumpridos dentro do prazo estipulado pela administração. Por quê? Porque caso não seja apresentado, né, uma manifestação dentro do prazo que a gente estipulou, o processo ele vai seguir o trâmite normal. Porém, o contratado, a empresa contratada, ela não poderá alegar violação do contraditório e da ampla defesa. Mais uma coisa, esse pedido de reequilíbrio, ele vai gerar um processo, né, que vai receber um número. Nesse processo serão concentradas todas as informações, todos os documentos e todas as petições que estarão vinculadas ao pedido de reequilíbrio apresentado. Beleza? Então vamos lá. A empresa Titan celebrou com a administração pública um contrato administrativo no regime de empreitada por preço unitário, para a execução de obras e serviços de engenharia para a construção de uma ponte na Via Láctea,
Esse é o objeto contratual. O contrato, ele vinha sendo executado aparentemente sem quaisquer problemas, até que, passados mais de 10 anos do início da execução dos serviços, a empresa Titan apresentou um pedido de reequilíbrio econômico financeiro. Ela alegou ausência de pagamento dos serviços adicionais executados e não medidos. Ela relatou que ocorreram vários eventos que acabaram desequilibrando seu contrato e que não teria mais condições de sustentar essa situação. A empresa Titan, ela apresentou os seguintes eventos: paralisação da obra ocorrida pelo período aproximado de 2 anos, né? Porque ela alegou que essa situação trouxe um custo adicional com a vigilância armada, com a desmobilização e remobilização de equipamentos e mão de obra, e com a administração local, entre a paralisação e a ordem de serviço para a retomada da obra. Ela apresentou outro evento, que a prorrogação do contrato impactou nos seus custos indiretos, pois não eram remunerados. Ela disse que sofreu um custo adicional com a manutenção das instalações da fiscalização. Ela destacou ainda impedimentos para a produção de mão de obra. E ao final do seu pedido, ela solicitou reequilíbrio econômico financeiro a título de ressarcimento no valor de 55 milhões. O pedido da empresa, né, ele veio acompanhado de todos os termos aditivos celebrados, como também uma planilha elaborada pela própria empresa Titan, apresentando uma linha do tempo do contrato, inclusive com o período de suspensão do contrato. Esse pedido, ele foi protocolado e recebido pela administração pública. A administração pública solicitou uma análise preliminar do caso, né? A fiscalização da obra, que em conjunto com a empresa Pegasus é uma empresa que auxilia na fiscalização da execução da obra. Então, as duas efetuaram a análise do pedido de reequilíbrio apresentado pela empresa Titan. Uma observação: quando eu estiver falando de fiscalização, eu estou me referindo ao representante da administração e, no nosso caso, a empresa Pegasus. Por quê? Porque ela auxilia a administração. Por que eu estou falando isso? Porque numa execução de contrato, né, de acordo com o disposto lá no artigo 67 da 8666, essa execução ela deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, que ele vai ser designado para isso. E o que acontece? É permitido, né, à administração a contratação de terceiros. Para quê? Para assisti-lo, né, e para subsidiá-lo de informações. No nosso caso hipotético, a empresa Pegasus, ela trabalha junto com o representante da administração, tá? Voltando. Então, a fiscalização, ela analisou o pedido de reequilíbrio apresentado pela empresa Titan e emitiu um documento técnico, dizendo que não reconhecia qualquer dívida a ser paga pela empresa, a empresa, né? O que dizia esse documento técnico? Esse documento, a fiscalização, ela afastou todas as reclamações apresentadas pela empresa Titan. Por quê? Ela destacou o seguinte: que as especificações contidas lá no edital de licitação não previam a remuneração questionada pela empresa. Vocês lembram que ela questionava a manutenção das instalações da fiscalização? Então, aqui a fiscalização disse que isso não previa essa remuneração questionada.
que a empresa não tinha executado os serviços reclamados. Então, no pedido dela, ela estava falando que executou o serviço e não recebeu por ele. E a fiscalização disse: olha, ela nem executou isso. Que a empresa utilizou determinados equipamentos sem consultar a fiscalização. E mais, que o aumento do quantitativo dos serviços reclamados pela empresa tinham sido incluídos no termo aditivo. Esse documento técnico, ele foi juntado ao processo, aquele processo que recebeu o númerozinho para análise do reequilíbrio econômico financeiro. Então, a área técnica do órgão, de posse dessa análise preliminar, ela verificou o andamento da execução do contrato, né? Para quê? Ela verificou se o contrato ele estava sendo executado em conformidade com o escopo contratual, aquele escopo que ela ganhou a licitação. Quando, de repente, ela se deparou com uma informação nada interessante. A área técnica, ao consultar os boletins de medição da obra, constatou que a empresa Titã não tinha executado um determinado trecho da Via Láctea. O que ela fez? Ela notificou a empresa para a continuidade desse trecho, porque fazia parte do escopo. Nessa notificação, foi dito para a empresa Titã que o atraso injustificado, né, pode caracterizar uma inexecução contratual, podendo inclusive acarretar a aplicação de penalidade e até a rescisão unilateral desse contrato. Essa notificação, ela foi enviada para a empresa com fundamento no artigo 78, inciso 4 da 8666, que trata lá de um dos motivos para a rescisão, que é qual? O atraso injustificado. O que vocês acham que essa empresa fez? Vocês acham que ela deu continuidade? Que nada, ela deixou para lá. Essa conduta de deixar para lá, né, justificou para a área técnica a abertura de um processo administrativo sancionatório para apurar essa conduta. Esse processo sancionatório, ele também é juntado ao processo da análise do pedido de reequilíbrio, né? Como também os diários de obra. O diário de obra, ele nada mais é do que um documento utilizado para registrar as principais atividades executadas na obra. Nesse diário, tanto a empresa Titã como a fiscalização anotam o que aconteceu na obra. Isso é relevante para a análise do pedido de reequilíbrio? Lógico que é. Por quê? Porque o diário de obra, ele vai registrar todas as informações que são relevantes, pertinentes e valiosas sobre o que acontece diariamente na construção, entende? Ele serve como uma espécie de memória. Então, se acontecer algo fora do normal, também é registrado no diário. Lá no diário, nós registramos as atividades que foram realizadas naquele dia. O diário é o diário, né? Os equipamentos, as máquinas que foram utilizadas, né? Se houve atrasos na entrega de materiais, se ocorreram imprevistos. Registramos as condições climáticas, chuva, tempestade, se ocorreram acidentes, né? Além de fotos do andamento e das atividades executadas. Então, na análise do pedido de reequilíbrio, a área técnica, ela verificou que o diário de obras, né, estava repleto de informações de atraso na execução dos serviços e paralisação de alguns serviços pela empresa Titã. E ela identificou outras situações que acabaram atrasando a conclusão dessa obra. A área técnica também,
ela verificou que foi emitido o termo de recebimento definitivo, que a gente chama de TRD, D de dado. O que é o TRD? O TRD, ele é um termo de recebimento definitivo. Ele é a segunda etapa para o recebimento da obra. A primeira etapa é o TRP, P de pato, termo de recebimento provisório. O TRD, ele é um documento formal, circunstanciado, exarado por um servidor público ou por uma comissão especial designada pela autoridade competente, tá? Que após o decurso do prazo não superior a 90 dias, né, de observação ou vistoria, ela comprova a adequação do objeto aos termos contratuais e o recebe definitivamente. Detalhe: o TRD, ele não exclui a responsabilidade civil pela segurança da obra e pela sua solidez, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato. A área técnica do órgão, né, que ela que é a responsável pela elaboração do relatório final, de posse de toda essa documentação, manifestações da empresa Titã, provas periciais, ela dá início à elaboração desse relatório final, desse produto final, né? Para quê? Para subsidiar a decisão final do pedido da autoridade superiora, né? Da nossa chefia. Num primeiro momento, né? Essa equipe técnica, ela relata todos os acontecimentos ocorridos no processo, né? Por que ela faz isso? Ela faz isso para traçar uma linha do tempo, desde o pedido até a elaboração do relatório final. E como que é feito isso, né? Qual é o jeito? O relatório final, ele se subdivide em relatório, fundamentação e conclusão. Então, quando a gente fala de relatório, eu estou falando assim, eu vou dizer que se trata de um processo administrativo instaurado, né, a pedido da empresa, no nosso caso, a empresa Titã, por meio da correspondência X, que solicitou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato X. Aí, aqui nesse pedacinho, a gente descreve o pedido. No nosso caso hipotético, né, o objeto do pedido vai ser a ocorrência de eventos alheios à vontade da contratada e a execução dos serviços não remunerados. Depois, isso a gente está no relatório. Depois, em ordem cronológica, data por data, começando com a data do pedido apresentado pela empresa Titã e assim sucessivamente, né? Nós fechamos o relatório. Eu costumo fechar o relatório assim: é o relato dos fatos, ponto. Aí eu ingresso na fundamentação. Na fundamentação, nós temos que analisar as questões preliminares, né? Então, nós verificamos se o pedido está assinado, se a pessoa que o assinou, ela tem poderes para fazer o pedido, né? Isso que eu falei, ele está no universo das preliminares. E por quê? Para afastar qualquer problema processual. Por exemplo, um documento sem assinatura, ele é um documento apócrifo, entende? Que ele deve ser sanado antes da elaboração do relatório final. A representatividade também é importante. Por quê? Porque, gente, apresentar um pedido de reequilíbrio, né, o representante da empresa, né? E ele tem que ter poderes para isso, seja por meio da procuração, seja pelo ato constitutivo da empresa. Resumidamente, o ato constitutivo da empresa, né, numa sociedade é um contrato, né, que você vai ter lá o tipo jurídico da empresa, o objetivo social, normas que vão reger o funcionamento, a administração, as relações entre os sócios da empresa.
Depois, nós apresentamos na fundamentação, resumidamente, as alegações finais da empresa. No nosso caso, a empresa Titã. E por quê? Porque, pessoal, nós temos que respeitar sempre contraditório e ampla defesa. Nesse processo de análise do reequilíbrio, né, isso é um adendozinho. O contratado, a empresa contratada, geralmente, ela vai apresentar o pedido dela, né? É o pedido inicial. Depois vem a defesa prévia e antes da elaboração do relatório final, ela apresenta suas alegações finais, né? Uma observação importante. Em todas as peças apresentadas que eu mencionei, todas elas, né, que a empresa contratada apresenta, a gente precisa verificar se ela está assinada e se ela está sendo representada por pessoa com poderes para tal. Por quê? Eu estou falando isso no pedido inicial, defesa prévia, às alegações finais. Pedido de prova pericial também tem que ser assinada e com representação. Por quê? Para a gente evitar que lá no final do processo, pensem, seja apresentada uma petição requerendo a nulidade por falha processual. Depois de todo o trabalhão, a gente perdeu um processo desse. Nós temos que ter em mente que esse processo aqui de reequilíbrio, né, existe uma discussão que está sendo travada, né? As partes, elas vão apresentar seus argumentos. A empresa dizendo que tem direito, a administração dizendo que não é bem assim. Nós temos que verificar os documentos, tudo, as provas. Isso tudo vai ser levado em consideração na elaboração do relatório final, né? E com certeza na decisão final desse processo. Agora, nós vamos mergulhar mais nos fundamentos. Primeiro, a gente situa, né, o leitor, quem vai emitir a decisão final sobre a situação do contrato, né? A gente vai dizer que, no nosso caso aqui, que ela se deu pelo regime por preço unitário. A gente vai dizer que se encerrou no dia X, vai dizer que foi emitido o termo de recebimento definitivo, né? Lembrando que a contratação, né, sob o regime por preços unitários, né? Objeto do nosso caso hipotético, esse regime ele está previsto lá na alínea B de bola, inciso 8º do artigo 6º da 8666, que diz o seguinte, que esse regime, por empreitada por preço unitário, ele ocorre quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Esse regime, ele é adotado quando não é possível, né, a definição exaustiva dos aspectos quantitativos do objeto a ser executado, o que vai acarretar uma distribuição mais igualitária dos riscos envolvidos entre as partes, né? Sendo necessário tão somente a definição de critérios de medição por serviço, para a apuração dos valores a serem pagos à empresa, no nosso caso, a empresa Titã. Então, relembrando os argumentos apresentados pela empresa Titã, ela disse que a obra ficou paralisada pelo período aproximado de 2 anos, que ocorreu a prorrogação do prazo contratual, que ocorreram impedimentos para a produção de mão de obra, equipamentos e serviços executados não remunerados. Percebam, nesse momento, tá, a gente está trabalhando com todas as informações constantes no processo.
Aí partimos para a análise dos requisitos para o reequilíbrio econômico-financeiro. Requisitos esses estampados lá no artigo 65, inciso 2, a linha D de dado da 8666. Destacando que os fatos que permitem o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, eles devem ser imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis. E por que a gente expõe isso no nosso relatório? Porque existem outros requisitos, além do que acabamos de falar, né? Porém, nós temos que verificar os requisitos contidos no pedido de reequilíbrio apresentado. Ou seja, nós temos que identificar, pelo relato apresentado pela empresa, né, de qual requisito ela está falando. Se ela está falando de imprevisibilidade, de caso fortuito, força maior, fato do príncipe. No nosso caso hipotético, a empresa Titã, ela está falando de imprevisibilidade, como também de fato previsível, porém de consequências incalculáveis, que, segundo a empresa, a impediu de executar com eficiência os seus serviços. Como fundamento, né, no nosso relatório final, nós apresentamos entendimentos jurisprudenciais acerca do que a gente está falando, né? Por exemplo, a gente não está falando de fatos imprevisíveis, então a gente apresenta uma jurisprudência caracterizando, né, relativo a fatos imprevisíveis. Aí a gente diz que não se aplica à situação do caso concreto. Nós descrevemos o que seriam as situações extraordinárias. As situações extraordinárias, elas estão, gente, no campo da área econômica extraordinária, que é um evento ligado a fatos supervenientes, imprevistos, ao risco do empreendimento resultante de quê? De um fato novo. Depois, verificamos se houve a comprovação das alegações dos prejuízos. Por quê? Porque não basta alegar, é preciso o quê? Comprovar. Esse entendimento eu não tirei da minha cabeça, tá? Tal posicionamento, ele pode ser encontrado tanto nos acórdãos do Tribunal de Contas da União, quanto nos tribunais de justiça. Como exemplo, eu trago para vocês o acórdão 12460 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, que diz que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele deve estar lastreado em documentação que comprove de forma inequívoca que a alteração dos custos dos insumos do contrato, ela tenha sido de tal ordem que inviabilize sua execução, salientando que essa alteração ela deve ter sido causada pela ocorrência de uma das hipóteses previstas expressamente lá no artigo 65, inciso 2, a linha D de dado da 8666. Também verificamos se a empresa Titã, né, ela não concorreu de alguma forma para a ocorrência do evento que ela está falando, de forma que acabou gerando grave modificação das condições contratuais. E por que eu estou falando isso? Porque há o entendimento, né, de que se a empresa deu causa ao atraso na execução da obra, se ela executou os serviços em desconformidade com as especificações, a empresa ela não teria direito ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato. E não pense que terminou. Ainda não. Passo seguinte: é necessário o cotejamento das informações e documentos apresentados pela empresa com os documentos juntados nos autos, como os diários de obras, boletins de medição, o relatório técnico, as manifestações da fiscalização e seus auxiliares. E por que fazemos essa comparação?
para a gente verificar se houve algum desequilíbrio. Desequilíbrio esse extraordinário no contrato, né? Para a gente verificar quem deu causa. Por exemplo, as prorrogações, se foi o contratado, se foi a administração, e por aí vai. No nosso caso hipotético, extraímos, né, que a empresa ela concorreu para o atraso na execução da obra, que ela não completou um trecho da obra, que os diários de obra confirmaram o atraso na execução dos serviços, que a empresa ela tinha frente de trabalho, mas ela não dava continuidade aos serviços, que os serviços que ela disse que executou e não foi remunerada, na realidade, foi dito pela fiscalização que a empresa nem executou. Logo, ela não tinha direito a receber por eles. Então, diante disso tudo, a gente pode, né, começar a concluir na nossa cabecinha que não existiu qualquer comprovação, qualquer indício de que o contrato, perdão, o contratinho, deve ser revisto. E por quê? Gente, porque para a teoria da imprevisão, né, porque a gente está falando de previsibilidade, fatos previsíveis, com consequências calculáveis, eles estão na seara da teoria da imprevisão, é necessário, né, o reconhecimento de eventos novos, imprevistos, né, imprevisíveis pelas partes, e não imputáveis às partes, certo? Somente o reconhecimento desses eventos autoriza a sua revisão. Somente. Por quê? Porque são circunstâncias supervenientes. No nosso caso hipotético, né, não há comprovação efetiva do suposto desequilíbrio econômico-financeiro. E por quê? Porque a empresa ela se limitou a apresentar planilhas sem quaisquer documentações que comprovassem o prejuízo. E o que significa isso? Significa dizer que o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ele exige a comprovação de um fato superveniente, extraordinário ou de consequências incalculáveis, de modo que seu cabimento somente se opera em circunstâncias dessa natureza, o que não aconteceu no nosso caso hipotético. Assim, a gente já pode ir conduzindo, né, para o final do nosso relatório, aduzindo que não havia condições de conceder o reequilíbrio econômico-financeiro, diante dos dados apresentados pela empresa, diante da documentação que está nos autos. E por quê? Porque, de fato, né, não foi comprovado. Isso é notório. Nós não tivemos documentação, né, que comprovasse que aqueles eventos que ela apontou trouxeram transtornos para ela, de tal forma que pudesse até impedir o término da obra. Pelo contrário, como nós comentamos, houve até a emissão de termo de recebimento definitivo. No nosso caso, a empresa Titã, né, ela disse que executou serviços e que não foi remunerada. Então, no nosso relatório final, no nosso produto, nós temos que consignar se houve ou não a realização desses serviços, porque nós temos que atacar todos os pontinhos que ela colocou como evento. No nosso caso aqui, nós temos a manifestação da fiscalização. Então, basta indicar o entendimento da fiscalização sobre esse assunto. Porém, caso a gente não tivesse a manifestação da fiscalização, a gente, em diligência, a gente procura manifestação do gestor do contrato. Para quê? Para que essa manifestação ela seja juntada aos autos. E concluímos a nossa análise, né, opinando pelo indeferimento quanto ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, sob o argumento da inaplicabilidade da teoria da imprevisão,
ausência dos requisitos, como também, né, ausência de comprovação de prejuízos e grave modificação das condições do contrato. A gente destaca também no produto final, né, que as situações elencadas lá no artigo 65, inciso 2, a linha D de dado da 8666, somente autorizam a restauração do equilíbrio econômico-financeiro, limitando-se àquelas devidamente comprovadas e que gerem grave modificação das condições contratuais, né? E detalhe, deixar bem assente que o contratado, né, ele não tenha concorrido. Dessa forma, a gente poderia deferir. Ao examinar a ocorrência das hipóteses enunciadas no dispositivo legal, né, que autoriza o equilíbrio econômico-financeiro, nós verificamos o quê? Cada evento descrito pela empresa como ensejador do desequilíbrio econômico, ele foi rigorosamente confrontado e impugnado. A gente precisa fazer isso. Esse fato, ele vai o quê? Ele nos leva a concluir que a empresa Titã, na realidade, ela contribuiu para as situações apontadas como geradora do suposto desequilíbrio econômico-financeiro. Como assim? Existem diversas passagens dos autos, né? A gente foi relatando, foi pontuando, várias evidências de que os eventos trazidos no pedido são imputados à própria empresa Titã, né? E não à administração pública. Boletim de medição, diário de obras. É certo que a aplicação da teoria da imprevisão, ela deriva, gente, da conjugação dos seguintes requisitos. Eu tenho que ter esses requisitos: imprevisibilidade do evento, inimputabilidade do evento às partes, grave modificação das condições do contrato e ausência de impedimento absoluto. Eu preciso demonstrar que esses requisitos eles não estão presentes para poder afastar o deferimento ao pedido. Por quê? Porque a gente consegue, com base no que está no processo, né, sobretudo em relação aos eventos que a empresa trouxe, a gente consegue justificar, fundamentar que a empresa ela não tem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro. Como eu já mencionei, não há nos autos, isso precisa ficar bem latente, bem claro no produto final, não há nos autos qualquer prova dos prejuízos que a empresa alegou. Não há. Por quê? Uma coisa interessante é que ela diz que sofreu os prejuízos e ela se limitou a comprovar suas alegações por planilhas. Planilhas essas elaboradas de forma unilateral, sem quaisquer documentos comprobatórios. Sobre esse assunto, o Superior Tribunal de Justiça, ele já se manifestou sobre a impossibilidade de se acolher o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato com base em ressarcimento de custos indiretos, indicados mediante instrumento técnico de controle detalhado de custos, por se tratar de referencial teórico sem comprovação. Ou seja, ele disse o seguinte: a empresa ela produziu um documento unilateral e está usando esse documento para comprovar os seus prejuízos. Isso o STJ ele não entende como um documento hábil a comprovar esse desequilíbrio. Também podemos incluir no nosso relatório, né, que a celebração, lembram que lá no começo ela juntou todos os aditivos que ela celebrou? A gente pode dizer lá no nosso produto final, no nosso relatório, que a celebração de todos os aditivos se deu com a anuência da empresa e que não há notícia de quaisquer ressalva. Ela, em momento algum, questionou qualquer tipo de problema que ela estivesse tendo, tá?
E a gente finaliza o nosso relatório final opinando, né? A gente vai opinar porque ele sobe para a instância superior para decisão final, opinando pelo indeferimento do pedido de reequilíbrio econômico e financeiro apresentado pela empresa Titã. Então, percebam que esse produto ele consiste no relato de tudo que ocorreu no âmbito do processo do pedido de reequilíbrio, né? Como também o entendimento fundamentado do porquê do indeferimento. No nosso caso hipotético, foi indeferimento. Mas, como sempre digo, tudo vai depender do caso concreto, das provas juntadas aos autos, da comprovação efetiva dos prejuízos. Lembrem, guardem. Quanto mais fundamentado o relatório final, mais segurança você vai trazer para a decisão final desse processo. Então, por hoje é só, pessoal. Eu deixo para vocês o seguinte versículo: que a justiça corra como as águas e o direito como um riacho perene. Muito obrigado a todos pela participação. Até nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.